Na aula de hoje, eu vou falar com vocês a respeito da coesão textual, a coesão referencial especificamente. Olá, querida, olá, querido, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Português Inteligente. Eu sou a professora Gabriela Castro, professora de língua portuguesa, e é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez para nós estudarmos um pouco mais da nossa maravilhosa língua portuguesa. Essa é uma aula de mais uma série de aulas a respeito de redação e de como escrever cada vez melhor nas suas produções textuais. Então, você pode procurar lá nessa playlist de redação, de como escrever cada vez melhor, e você vai encontrar todas essas aulas que se referem à produção de texto, que se referem à redação. Ok? Então, desde já vai dando seu like, já vai aí se inscrevendo no canal se você não é inscrito, caneta e papel na mão e vamos embora estudar. A gente não pode perder tempo, ok? Aí na nossa aula, no nosso texto explicativo, nós vamos ter aí a explicação no dicionário do que significa a palavra coesão. Então, coesão é uma união harmônica entre uma coisa e outra. Uso correto dos aspectos gramaticais que conectam os elementos de um texto, deixando esse texto claro e compreensível. Coerência de pensamento, fundamento que dá sentido a uma obra, força de atração entre um átomo e as moléculas ou partículas de um corpo. E essa palavra tem a etimologia que vem do francês cohésion. Então, se você é aquele que quer escrever cada vez melhor, a coesão é importantíssima para isso. Nós vamos ver hoje aqui exemplos de como funciona a coesão no nosso dia a dia. Então, a coesão textual é a forma como articulamos as palavras, as frases, os parágrafos e o texto como um todo. Então, quando você começa a escrever, a sua matéria-prima, a minha matéria-prima é a palavra. Então, eu vou pegando ali uma palavrinha, colocando do lado da outra, que faça sentido para aquilo que eu quero transmitir para o meu receptor. Eu sou um emissor e eu tenho um receptor, alguém que vai ler o meu texto. Tem que ter sempre isso em mente, que eu não escrevo para mim, eu escrevo para que alguém leia aquilo que eu estou escrevendo. Eu quero passar uma mensagem com aquilo que eu estou escrevendo. É uma prova, é uma seleção de emprego, é um concurso público, federal, municipal, estadual, é simplesmente um texto que eu quero colocar no Instagram, um texto que eu quero colocar em alguma mídia social e algum texto que eu estou escrevendo para algum site. Não importa o que você esteja escrevendo, o que importa é que você tem que saber que alguém vai ler aquilo. Lógico, a não ser que seja um diário que você esteja escrevendo, que só você vai ler, aí você escreve lá assim, do jeito que você entende. Mas fora isso, você precisa ter em mente que a pessoa que está lendo o seu texto, ela precisa entender aquilo que você está lendo. Então, o seu texto precisa ter conexão, ligação, harmonia entre os elementos do texto. Um parágrafo tem que ter a ver com o outro, uma frase tem que estar ligada à outra por alguns elementos que a gente chama aí de conectivos, conjunções, preposições. Deixa eu acrescentar aqui preposições também, porque fazem essas ligações. Preposições, pronomes, artigos, advérbios, o próprio léxico, a própria palavra, o próprio vocabulário da língua, né? As palavras têm que estar em harmonia, também através de alguns recursos linguísticos, como a própria elipse, que eu vou falar hoje aqui nessa aula. E aí eu tenho um exemplo de uma frase que eu coloquei para vocês perceberem como funciona mais ou menos isso. Eu fui ao parque, ou seja, quando você vai ao parque, a intenção que você tem é de se divertir. Ninguém vai ao parque para ficar triste nem parado, vai ao parque para brincar, para se divertir, para se alegrar. Mas não me diverti. Ou seja, eu estou trazendo aí, depois da primeira oração, uma sequência, uma oração que mostra uma contrariedade àquilo que deveria acontecer. E aí eu uso aí a palavra mais, que é uma conjunção adversativa, de oposição. E aí eu dou esse sentido através de quem? Através
da minha conjunção mais, que vai dar o sentido destas duas sequências. Eu fui ao parque, mas não me diverti. Dentro desse mundo de coesão textual, né, você já entendeu que a coesão é fazer com que o texto tenha ligação, harmonia. Quando alguém está lendo o seu texto, ela consegue compreender aquilo ali acontecendo, uma coisinha ligada a outra, uma oração ligada a outra, não é uma coisa solta, espalhada, espaçada. Está tudo dentro de um mesmo, de uma harmonia, ok? E isso é muito importante na hora de escrever um texto. A coesão ela pode ser referencial, sequencial, recorrencial. Então, na aula de hoje, eu vou falar para vocês especificamente sobre a coesão referencial. O que significa coesão referencial? Você vai fazer essa ligação, essa harmonia, ela vai se dar através da referência a algum termo dentro do próprio texto, ok? Algo que faz referência a um termo já utilizado no texto. Ou antes ou depois, vou explicar isso agora para vocês. A coesão referencial, ela vai poder ser feita pela substituição, pela elipse ou pela reiteração. Essa substituição vai se dar da seguinte maneira, acompanhe aí no texto comigo. Quando um termo que já apareceu no texto é substituído para evitar repetição daquele mesmo termo novamente. Então, eu tenho aí João é muito estudioso. Então, eu tenho aqui João, já apareceu João no texto. Quando eu vou fazer quando eu vou falar uma próxima informação a respeito de João, eu não repito o nome João, eu uso aqui, ó, ele sempre tira 10 nas provas. Poderia dizer João muito estudioso, João sempre tira 10 nas provas. Eu poderia repetir o nome de João, mas eu tenho esse recurso. Em vez de repetir a mesma palavra, eu posso utilizar um pronome que vai fazer referência a quem? A João, que já foi dito anteriormente. Ok, gente? Bem tranquilo, né? Quando um termo faz referência a algum termo que veio anteriormente, nós dizemos que isso é uma anáfora. Termo que vem antes, anáfora, antes, faz essa ligação assim, de anáfora com o termo que vem antes para você ligar aí na sua mente. Quando um termo faz referência a outro termo que ainda vai aparecer, que vai aparecer mais à frente no texto, nós chamamos de catáfora. Geralmente ocorre por pronomes demonstrativos e indefinidos. Há duas coisas que não ficam escondidas por muito tempo: a gravidez e a verdade. Aí eu tenho o quê? Eu tenho duas, que é um numeral, e coisas, né? Que é um substantivo. Então, que duas coisas são essas? Perdido no mundo, indefinidamente, não está referindo-se à gravidez e à verdade. Então, aí nós usamos um termo antes para fazer referência ao termo que viria depois. Nós temos aí também, para fazer a nossa coesão textual, a elipse. Omissão de um ou mais termos na frase, na oração, no período, com a intenção de não repetir, de não repetição de termos que já foram expressos anteriormente. Eu andei muitas vezes por aquela avenida, mas naquele dia só queria contemplá-la. Eu andei, pronome eu, aqui, eu, muitas vezes por aquela avenida, mas naquele dia só queria contemplá-la. Cadê o eu aqui? Não, isso eu não coloquei o eu. Tem uma vírgula aqui mostrando ali que eu tenho, né, uma omissão de um termo, e esse termo é o eu. Então, não preciso repetir esse eu ali, porque a própria oração, o só queria, o queria, por exemplo, que é o verbo que está em primeira pessoa, já me faz essa referência. Então, não preciso repetir, eu posso usar a elipse. A frase fica mais limpa, mais clara, mais bonita, do que eu ficar repetindo eu. A não ser que você faça isso com um objetivo. Mas, normalmente, em
provas, redações de prova, de seleção, né, de concurso, você não deve fazer, não utilizar essa repetição do eu várias vezes para não dar a sensação de um texto infantil. Muitas vezes nós vemos esses recursos de repetição de pronomes várias vezes na literatura. Continuando aí, nós vamos ter também a coesão através da reiteração para que aquele texto continue, né, na mesma situação, construindo e mantendo um sistema de referências ao mesmo tema, ao mesmo título, ao mesmo objetivo. Então, eu tenho aqui como exemplo essa oração aqui. Jair Bolsonaro esteve visitando vários estados. O presidente espera solucionar todos os problemas pendentes em breve. Então, eu retomo aí a pessoa do Jair Bolsonaro com a palavra o presidente, que é um termo mais o quê? Mais genérico para Jair Bolsonaro. O que o Jair Bolsonaro é? É o presidente. Então, eu consigo retomar e você consegue compreender. Em vez de eu repetir de novo, que eu poderia fazer isso, Jair Bolsonaro, eu poderia repetir só Bolsonaro, eu posso escrever o presidente, ele espera solucionar, só que para eu fazer algo mais específico, eu não usei o pronome, eu usei uma palavra mais genérica para eu me reportar a Jair Bolsonaro. Todo mundo vai saber que Jair Bolsonaro é o presidente. Dentro daqui do Brasil, todo mundo sabe que o presidente é o Jair Bolsonaro. Correto? E eu quero fazer umas considerações finais antes de nós terminarmos aqui a nossa aula, dizendo o seguinte para você, que a falta da coesão referencial no seu texto, no meu texto, nos nossos textos, pode levá-lo a produzir um texto infantil, imaturo linguisticamente, fazendo com que seu leitor perca o interesse pela leitura. Se você já leu um texto de uma criança que está sendo alfabetizada, que está aprendendo a ler, a escrever, você vai perceber que ela ainda não tem essa gama, né, de vocabulário, que ela não sabe fazer, ela não tem ainda esses recursos de substituir aqui, de substituir ali. Se ela escreve uma carta para a mãe, ela vai escrever: mamãe, eu te amo. Mamãe, você é linda. Mamãe, você é a flor do meu jardim. Mamãe, você é tudo que eu tenho. Mamãe, e ela vai fazendo uma sequência de frases, porque ela não sabe que ela pode juntar, harmonizar coesivamente, através da coesão, usando pronomes, usando a elipse, usando a substituição, usando até mesmo a vírgula, né, como elemento coesivo ali do texto. Ela não sabe isso ainda. Então, se você produz textos assim, está na hora de você começar a estudar. Ler mais, porque a falta da leitura faz com que você também tenha uma escrita pobre. Até escrever aí. Textos que repetem os substantivos e pronomes muitas vezes parecem textos feitos por crianças, pois as mesmas ainda não possuem vasto vocabulário nem um domínio considerável da língua. A forma como você se expressa através do seu texto mostra o seu relacionamento com a língua no âmbito da leitura e da escrita. Então, na hora de você escrever, você passa para a sua escrita a imaturidade que você tem com relação à sua língua. E isso se dá como? Porque você lê pouco. Você não é um leitor assíduo. Então, o que eu preciso fazer, professora, para aprender a coesão? Você precisa estudar. Você não precisa só estudar o assunto. Você precisa ler bons textos, ler textos bem escritos, ler livros bem escritos, porque através da leitura, o seu cérebro começa a aprender como se escreve. Então, conforme você lê, aquilo fica gravado no seu cérebro. E quando você vai colocar a escrita em prática, aquilo que você aprendeu, vem. Né? É claro que isso é de acordo com o quê? Com o tempo, com a prática. Então, comece hoje, né? Para não dizer ontem, comece agora a colocar em prática a sua escrita e a sua leitura. Porque a escrita, ela vai sendo modificada conforme nós vamos lendo, aprendendo, estudando, aprendendo,
ela vai se modificando. Eu não quero aqui só passar para vocês simplesmente técnicas para vocês fazerem uma redação para o Enem, técnicas para você fazer uma redação para a prova. Tudo que eu vou ensinando aqui, você vai juntando e você vai se tornando cada vez mais um leitor melhor e um escritor melhor. E aí, meu amor, você vai poder fazer qualquer tipo de prova, qualquer tipo de texto, para qualquer coisa na vida. E a intenção é essa, né? Porque a nossa vida não se resume só a uma prova, só ao Enem. Você que está desesperado, que o Enem ainda não mudou a data, calma, fica tranquilo, estuda. Mesmo que eu sei, professora, mas isso não é justo. Beleza. Vamos pensar na nossa sanidade mental e emocional. Se por acaso não adiar, você não vai morrer por causa disso. Estude, esteja estudando, esteja fazendo o seu melhor. Não tem aula nas escolas, mas no YouTube. Se você tem acesso à internet, estude por aquilo que está ali. Se você está me ouvindo agora, é porque algum acesso à internet você tem. Então, estude por aquilo que não está ali. A gente sabe que muitas pessoas não têm ainda esse acesso e que, infelizmente, serão, sim, prejudicadas, mas nós não podemos deixar que as coisas externas atrapalhem aquilo que está dentro da gente, aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Nós não podemos desistir, nós temos que continuar. Se você tem acesso à internet, tem um colega que não tem, se você pode ajudá-lo de alguma forma, fazendo resumos, escrevendo, deixar lá na caixinha do correio, se você não pode ter o contato com ele, né, já que a gente não está podendo ter esse contato, ajude de alguma maneira aquele que você pode ajudar. Então, vou finalizando aqui com vocês essa explicação a respeito de coesão referencial, tá? Vocês ouçam o vídeo mais de uma vez. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Se quiserem exercícios sobre isso, a professora grava um vídeo só com exercícios de coesão referencial. Vou gravar para vocês, mas tem que escrever aí nos comentários. Professora, fiquei com dúvida a respeito da elipse, a respeito da reiteração, fiquei com dúvida a respeito da anáfora, da catáfora. Escreve aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você ainda não deu o like, você dá o like agora. Conteúdo gratuito que você tem acesso, liberado para você estudar em qualquer momento do seu dia que você tenha essa possibilidade. Estou muito feliz de mais uma vez poder contribuir com o seu estudo. Estou muito feliz de estarmos aqui juntos mais uma vez e eu quero agradecer a presença de vocês até agora, tá? Agradecer aí a companhia de vocês. Espero que esse conteúdo contribua muito para esse momento que nós estamos vivendo, né? Que nós não podemos estar na escola, nos cursos presenciais. Então, deixo um grande beijo para vocês, dizendo para vocês não parem de estudar e ajudem aqueles que vocês puderem. Grande beijo, até a nossa próxima aula. Fique com Deus.